Sou especialista da Uniabrap, advogada, com alguma experiência aí em previdência complementar. Uma vivência interessante também nesses cursos da Uniabrap, onde nós fazemos o preparo para a função de conselheiro, né? Um trabalho árduo, mas apaixonante, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar aqui, o assunto, eu falei, olha, me perguntaram, você quer manter o tema da sua palestra? Eu falei, sempre. Dever fiduciário não é pouco, né? É um assunto extenso, profundo e que merece a nossa atenção, né? Então, nunca é demais falar sobre o dever fiduciário e sobre a responsabilidade de dirigentes e conselheiros, não é mesmo? Então, hoje, vamos lá. Tentei trazer aí um tema que é palpitante, né? Temos visto como é sensível e de que forma que nós podemos enfrentar, no âmbito dos conselhos, inclusive, essa questão que é a inovação. Vamos falar, então, eu tenho aqui um colega me assistindo, o Éder, querido, que me inspira também bastante nesse tema. Então, Éder, estamos juntos nessa batalha. Vamos lá, faça acontecer agora. Bom, pessoal, decorridos mais de 18 anos, né? Quase 18 anos, da resolução CGPC 13, que trata da governança, nós conseguimos contabilizar inúmeros avanços, né? Avanços nas nossas estruturas, avanço na gestão de risco, avanço na qualificação dos gestores, na qualificação de todo o corpo técnico. E isso é muito legal, muito importante, e nós não podemos deixar de citar, de fato, esse grande avanço e essa conquista nossa, né, de muitos anos, a partir da resolução CGPC 13. Porém, não podia ser diferente, nós ainda temos inúmeros avanços, inúmeros desafios a serem conquistados, e aí eu toco no ponto específico aqui da revolução digital. Estamos na era da revolução digital, novos desafios se apresentam à gestão e ganha ênfase a governança de dados como insumo do processo decisório. Eu tenho visto com bastante frequência uma dispersão de informações no âmbito das fundações, e isso dificulta muito o entendimento, a qualidade do processo decisório. Enfim, certamente adotamos como um elemento do dever fiduciário absorver a ideia, né, de que nós precisamos utilizar com mais acuidade, maior acurácia, as informações que estão disponíveis, principalmente porque nós estamos aí num momento de abertura, né? Há anos atrás não se falava em competitividade no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. Era praticamente um crime dizer isso. Inclusive, dizíamos, não são clientes, são participantes, né? Nos assombrávamos com a ideia de sermos equiparados à instituição financeira e temos a incidência aí do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes voltando-nos, né? E ficando presos a uma caixinha. E, na verdade, hoje nós vemos que temos visto vários avanços em planos de benefício, né, que podem ser implementados. Temos a previdência complementar dos servidores públicos como um grande desafio, muitas fundações mergulhando, né, nesse mercado para essa abertura. E, portanto, cada vez mais a digitalização, a inovação no âmbito da fundação é absolutamente essencial. E aí, então, é a adoção dessas ferramentas para subsídio do processo decisório, baseado em dados, é sim um importante apoio à gestão baseada em riscos. Não podemos nos esquecer de que a informação qualificada ela é insumo para as melhores decisões e as decisões mais qualificadas. E aí a gente pode estabelecer aqui alguns algo bastante simples, mas não é.
Muitas vezes, e aí qual que seria a aplicação disso? A utilização de dados de desempenho da fundação em suas diversas operações, né, permite ao gestor a tomada de decisão consciente, inclusive sobre melhor alocação de recursos humanos, recursos tecnológicos, sempre visando a otimização dos processos. Então, processo dentro das fundações, talvez isso não seja prerrogativa só nossa, né? Mas é a perda do histórico, né? Isso fica, muitas vezes, naquelas pessoas que têm a experiência, que têm a vivência dentro da fundação, e isso não vem retratado como insumo para o processo decisório. Então, ter a inovação como um parceiro no processo de gestão, na tomada de decisão, é absolutamente essencial para nós conhecermos a história e fundamentarmos aquela decisão, tornando-a mais qualificada, com certeza. Um outro ponto é a maior produtividade, né? Com as informações mais claras e confiáveis, pode-se obter aí uma contribuição importante para uma maior produtividade, servindo à identificação de quais estratégias estão sendo vencedoras. E aí eu chamo a atenção para o fato de que os conselheiros precisam incorporar essa obrigação, precisam compreender como é importante ter a visão estratégica do tema, utilizar a informação como um insumo estratégico para a tomada de decisão, provendo recursos, inclusive, para a gestão. Então, identificando-se aí quais as estratégias vencedoras e também, eventualmente, abandonando aquelas que não resultam em um benefício. É muito importante, então, que os conselheiros tenham essa noção de que a eles cabe o dever fiduciário de criar todas as condições para que a gestão possa investir em tecnologia. Esse é um caminho sem volta certamente. Outro ponto aqui, que também pode ser coletado como um benefício da inovação e da maior digitalização. Gestão e otimização dos custos. Informações mais claras e confiáveis também permitirão uma melhor relação custo-benefício. Nós temos ali, na resolução CGPC 13, o princípio da economicidade e da relação de custo-benefício. E este é um ponto absolutamente relevante se nós estamos falando em ganho de escala, em redução da despesa administrativa, ou seja, redução do custo de gestão, de modo que o produto que vier a ser comercializado e proposto, ele seja factível. O parceiro, o instituidor, o patrocinador vai enxergar um ambiente melhor preparado, né, mais capacitado para poder investir ali, né, o seu plano em relação a um plano de benefício, em relação aos seus participantes e associados. E aí, evidentemente, utilizando-se dessas informações de forma digital, né, identifica-se aí as oportunidades para a redução desses custos operacionais. Então, também nesse caminho de abertura de maior competitividade, é irreversível o caminho que nós precisamos adotar, né? Buscar otimizar os custos, estabelecer essa relação custo-benefício, de modo que você consiga trazer novos parceiros com sucesso. Além do que, estabelecer também uma relação de confiança com aqueles que já são nossos patrocinadores e instituidores, e, em especial, os participantes, né? Aprimorando a transparência, a confiabilidade e, portanto, a prestação de contas. Um outro item também muito importante, que é resguardado, né, está aí a salvo nesse processo de digitalização,
né? Que poderá envolver treinamentos, né? A capacitação maior dos colaboradores, contratação de novos colaboradores ou mesmo substituição de sistemas. Os esforços e recursos em prol da eliminação de eventuais falhas, fraudes e outros temas que, com certeza, podem obstar ou prejudicar o alcance dos objetivos da Fundação. Um outro ponto aqui é a maior qualidade e agilidade na tomada das decisões, evidentemente. O que nós temos visto, no âmbito dos conselhos em específico, é uma dispersão de informações, trazendo, de certa forma, uma dificuldade muito grande e falta de segurança necessária para aquele conselheiro tomar uma decisão acertada. Então, o gerenciamento eficaz de dados permite uma melhor gestão das informações que subsidiarão o gestor a tomar as decisões mais qualificadas e de forma mais ágil. A questão da agilidade também é algo que me parece que é comum a todas as fundações. O quanto tempo se consegue obter uma decisão qualificada em tempo razoável, né? Que ofereça uma resposta adequada àquela situação. É bastante frequente que os temas voltem para a gestão para serem melhor preparados. Com a digitalização, certamente haverá maior confiabilidade nas informações, maior acurácia e, portanto, uma decisão mais ágil, mais refletida e, portanto, uma decisão mais qualificada, né? E é o que se diz aqui, ao extrair dados confiáveis provenientes da Fundação e das tendências do mercado, inclusive, os gestores conseguem compreender a realidade da Fundação e realizar uma análise preditiva, não reativa, né? Não buscando solucionar aquilo que já ocorreu, mas sim evitando algumas consequências, né? Utilizando-se dessas informações de forma estruturada e bastante inteligente. Bom, gente, e aí alguns casos aqui em que a gente pode... São inúmeros casos que eu pesquisei, mas eu trouxe aqui 3 itens, aqui 3 empresas que investiram pesado em tecnologia, em inovação, em inteligência artificial, né? Ou seja, investiram em sistemas e obtiveram resultados muito importantes. Um exercício que eu fiz no início, quando eu escolhi esse tema, foi pensar em qual seria a aplicabilidade no âmbito, né, das nossas atividades. O fato de nós não buscarmos lucro, muitas vezes nos impede de pensar de que forma nós poderíamos obter maior produtividade nas nossas decisões. É um equívoco ficarmos presos dentro dessa caixa. Nós precisamos nos comparar a empresas grandes que buscam, sim, resultados financeiros importantes, utilizando-se da inteligência artificial e da tecnologia. O Santander, por exemplo, em apenas um ano, ao cruzar dados do seu portfólio de clientes, com fontes de informações externas, conseguiu abrir 2.000 novas contas, ou seja, angariou, né, novos clientes, novos consumidores, e com isso certamente atingiu inúmeras metas, né, que haviam sido fixadas ali para aquela gestão. Um outro caso, esse é célebre, não chorem, a Copa do Mundo vem aí, 2014 ficou para trás, né? 8 anos se passaram e aquele 7-1 não sai da nossa cabeça. Como é que a Alemanha conquistou a Copa do Mundo? E deu de 7-1 no Brasil, porque ela utilizou a inteligência artificial, ela estudou, colocou a máquina a seu serviço e conseguiu estudar as estratégias das seleções e foi muito assertiva. Produtividade 100%. Então, aí, parabéns para a seleção da Alemanha, que soube fazer o seu dever de casa e colocou a máquina a seu serviço para ser vencedora. E um último exemplo aqui da Toyota, que, aliás, grande Toyota. A gente costuma lembrar da Toyota como última
empresa que criou, né, e patrocina um plano previdenciário, está ela aqui. A Toyota, alguns anos atrás, decidiu apostar em BI. Como resultado, a montadora otimizou sua matriz de custos, bem como os fluxos de trabalho, e aí a recompensa foi expressiva, né? Um retorno sobre o investimento estimado em mais de 500%. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Apesar de não visar lucro, a gestão de um plano de benefício deve visar o quê? Um bom resultado. Um resultado excelente, eu diria. Principalmente porque estamos diante de qual realidade? Planos de contribuição definida. Ah, o gestor hoje tem que suar, mas suar muito para obter uma boa rentabilidade. Somente assim ele vai poder proporcionar ao participante um adequado retorno no seu saldo de conta. Nós já pensamos nisso? O quanto a inteligência artificial pode agregar e vai ser um caminho irreversível, como eu disse? Não podemos mais pensar numa fundação analógica. Não podemos mais não decidir por força de uma informação que não está disponível ou por força de uma informação que não é confiável. Então, não é substituir pessoas. Eu tenho um exemplo aqui da Quanta. Tem alguém da Quanta aqui? A Quanta tem admitido profissionais com especialização em BI. Sabe o que é isso? É colocar gente qualificada que entende da ferramenta e podemos ver aí os resultados, o quanto que a Quanta avança no mercado. Então, pessoal, essa é assim, a minha reflexão a respeito do dever fiduciário. Eu poderia dizer e contar para vocês inúmeras outras experiências, né, que eu vivencio, não só na minha vida profissional, advogando, mas, em específico, dando aulas aqui para o pessoal, para os conselhos das fundações. Mas eu quis trazer para vocês uma reflexão que é absolutamente atual. Se nós não tivermos esse insight, e se o Conselho não compreender o papel fundamental, esse patrocínio da alta gestão, para que haja uma efetiva, eficaz e rápida digitalização, é certo que nós não vamos, no mínimo, não vamos conseguir entregar aquilo aos nossos participantes. Num plano de contribuição definida, pessoal, não existe milagre. Não existe fórmula que proporcione benefício aos participantes, senão a expertise na gestão dos recursos. Uma melhor comunicação com os participantes, maior transparência e prestação de contas. Todos esses valores são inerentes ao dever fiduciário. De certa forma, se não agirmos, seremos cobrados num futuro muito próximo. Muito próximo. Eu sei que nós temos aqui no Congresso, e nesse espaço teremos algumas palestras que tratarão deste mesmo tema sob óticas distintas, mas que são complementares. Não é? Então, vamos pensar sobre isso. E um outro ponto bastante importante, o pessoal da Comissão de Governança e Riscos Leste, representada pelo Toninho e pela Juleika, que são coordenadores ali da Leste, elaboraram uma série de artigos. Esses artigos estão consolidados nesse e-book, Segurança Cibernética. Nele, nós trouxemos inúmeros processos que devem ser implementados para maior segurança das nossas informações, das informações pessoais de nossos participantes. E é importante dizer que, embora nós já estivéssemos no caminho da digitalização, a pandemia, a LGPD, nos arremessou nesse momento, né? E nos trouxe esse grande desafio. Já tivemos em fundações ataques cibernéticos que indisponibilizaram a base de dados, fazendo com que um plano de contingência fosse essencial para sair dessa situação.
Pagamentos de participantes assistidos foram obstados por força deste ataque. Então, pessoal, se os bancos que têm o maior orçamento em investimento em segurança da informação continuam investindo pesado, deem uma olhada nos orçamentos da Fundação e vejam qual que é o valor que está empenhado para este item. Vai ser assustador. Vai dar um incômodo. Talvez caiam da cadeira. Então, vamos pensar nisso. O quanto a nossa imagem, a imagem da Fundação, pode ser comprometida com um tipo de situação desta. Mostrando a vulnerabilidade. Deus, se esse sistema é tão vulnerável, e o meu saldo de conta, como está sendo contabilizado e controlado? Pessoal, não preciso dizer, né? Dever fiduciário é a linha mestra, é a espinha dorsal dessa relação previdenciária. Enquanto houver confiança, teremos um sistema de previdência complementar fechado como é o nosso, enquanto tivermos confiança. Então, cabe ao gestor prestar muita atenção em relação a estes pontos. Convido vocês a conhecer esse material, tanto o Guia de Transformação Digital, que foi feito por um grupo de trabalho especialmente dedicado na ABRAP ao tema, assim como a questão da segurança cibernética. É assustador o nível de risco a que estamos expostos. Então, talvez os nossos participantes ainda não tenham atinado para este ponto. Vamos correr e nós nos socorremos dessa visão, porque certamente nós teremos aí uma possibilidade de atuação preditiva, né? Para que não tenhamos que remediar, né? Cuidar ou ter que explicar aquilo que não se explica. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham apreciado e que esse nosso bate-papo tenha trazido um pouco essa reflexão de uma preocupação atualíssima, né? E que nós possamos efetivamente fazer a diferença no âmbito dos nossos conselhos. Tá bom? Isso é dever fiduciário. Vamos lembrar que a nossa responsabilidade percorre este tema fundamental e atinge a gestão de ativos e do nosso passivo de forma direta. Então, bora trabalhar, não é isso? Vamos torcer aí para que a gente possa ter um bom resultado a partir dessa reflexão e que os conselheiros, de fato, entendam que esse chamado é fundamental. Vamos seguir em frente aí, tomando esse cuidado, porque assim, o direito do participante é algo sagrado, não é? Nós, como elementos aí que somos consumidores também de planos de benefício, sabemos muito bem o quanto colocamos de expectativa, né, em relação a esse dever de gestão que detém os gestores e conselheiros. Então, muito obrigada, era isso que eu tinha a dizer. Espero que vocês tenham apreciado. E agora, algumas perguntas. É isso, Marília? Tem? Lembrando, pessoal, que não são os que estão presentes, agradeço muito, mas temos aí um contingente de mais de 2.000 inscritos no formato digital online, né? Então, esse é o primeiro evento que nós temos e que vai nos trazer aí esse regime híbrido, muito legal. Olha, tenho aqui perguntas, são duas. Eu não sei, Marília, se nós temos a pergunta do pessoal daqui ou de lá, né? Porque é feito pela internet, pelo aplicativo. Adriana, aqui podemos considerar o baixíssimo nível de qualidade dos relatórios anuais das entidades de previdência, mesmo passado tanto tempo da Resolução 13. Poucas entidades elaboram um relato integrado e outras publicam o relatório anual de informações, o RAI, com qualidade questionável. Além disso, podemos verificar, com a baixa adesão das entidades em oferecer o relatório anual,
de informações para a avaliação de sua qualidade no Prêmio Abrasca. Nós já tivemos um exemplo, né, de premiação da Fundação Real Grandeza para o relatório integrado. Por favor, se pudesse comentar ainda a falta de transparência e de respeito ao contrato previdenciário com seus associados. Você vê, é uma pergunta que demanda mais ou menos umas 2 horas de bate-papo, né? De tão abrangente que ela é. Mas o fato, e acho que está bem em linha com o que eu coloquei aqui, né? A importância que a informação tem como elemento estratégico, né? E o quanto que a gestão não está olhando para este tema é assustador. Teve uma época que a gente discutia custo de relatório de informações, não é? Mas tem que imprimir, tem que mandar, o participante não lê, começaram a fazer até quadrinhos para ver se né, a leitura era um pouco mais interessante, mas o fato é que aquele documento não resultava em comunicação com o participante. E assim tem sido. Talvez a era digital permita, né, uma redução de custo em relação à produção desse relatório, mas as informações que são requeridas, que este é o ponto crucial. Então, os relatórios hoje, se pudéssemos, né, ter uma diretriz de elaboração de relatório integrado, que inclusive trate da questão de governança, responsabilidade social, ambiental, para o âmbito desse debate, né? E outra, trazendo o compromisso da gestão, né, naquele relatório, certamente seria aí um avanço muito grande. E isso não preciso dizer que tem a ver com a adequação, né, na gestão do contrato previdenciário e a entrega daquilo que é o quê? O benefício ao participante lá na frente. Na verdade, tudo que nós fazemos hoje vai resultar no cumprimento do contrato previdenciário e na proporção a esses participantes de um benefício digno, adequado. E a segunda pergunta é: inovação são ferramentas, softwares, aplicativos ou uma forma de lidar com esses negócios? Tudo isso, né? Não são só os investimentos em tecnologia, mas também o investimento em capacitação das pessoas, dos sistemas, melhoria dos processos, maior controle, maior confiabilidade, maior transparência e, certamente, uma mudança de mentalidade, que é a base de tudo. Se nós continuarmos querendo fazer as mesmas coisas, e isso é um jargão, né? Continuaremos tendo os mesmos resultados. Então, a mudança de mentalidade, do mindset que se fala tanto, nada mais é do que nós que estamos ali sentados na cadeira do poder termos a noção e a responsabilidade de atuarmos em linha com essa diretriz. Vamos cobrar, vamos dar recursos, prover a gestão de recursos para que a gente possa avançar neste tema. Bem, eu acho que é isso. Nós temos aqui 2 perguntas só e quero imensamente agradecer a vocês todos. Muito obrigada.